Hoje nós vamos falar sobre divórcio estrangeiro. Eu vou trazer uma pergunta que sempre me fazem em relação a esse tema. Sou brasileira, me casei com um italiano, residíamos na Itália e tivemos 2 filhos. Minha certidão de casamento é italiana e fizemos todo o translado no cartório de registro civil competente no Brasil. Vou me divorciar. Como funciona o processo de divórcio considerando que temos bens na Itália e no Brasil? O divórcio internacional ocorre quando a dissolução conjugal envolve mais de um país, seja pela diferente nacionalidade dos cônjuges ou pelas diferentes residências deles. A nossa lei estabelece que a Justiça brasileira será competente para julgar ações de divórcio quando um dos cônjuges já viveu no Brasil, quando ambos tiveram o último domicílio no Brasil ou quando a ação envolver bens que estão localizados no Brasil. Se nenhuma dessas hipóteses se aplicar, a Justiça brasileira pode não ser competente para julgar a ação de divórcio, e assim essa ação deve ser proposta no exterior. A escolha da lei aplicável ao divórcio internacional é um ponto crucial, pois diferentes sistemas jurídicos possuem regras distintas referente a prazos, exigências e efeitos da dissolução do casamento. No Brasil, a Lei de Introdução às Normas do Direito determina que a lei será aplicável de acordo com o último domicílio do casal. Neste caso que eu usei de exemplo, o casamento foi realizado na Itália e transcrito no Brasil, então ele possui validade plena em ambas as jurisdições. Neste caso, como o divórcio envolve filhos menores e bens na Itália e no Brasil, demandará atenção a ambos os procedimentos para ter eficácia total, no Brasil e na Itália. E assim, como o divórcio envolve filhos menores e eles estão residindo na Itália, é muito mais fácil a gente iniciar o processo de divórcio lá, fazer o pedido de alimentos, regulamentação de visita e guarda. Assim, após a realização desse divórcio na Itália, nós vamos tratar sobre a homologação dessa sentença estrangeira aqui no Brasil, para ela ter validade. Vamos ao passo a passo desse procedimento agora. O primeiro requisito para garantir a validade da sentença italiana no Brasil é que a sentença italiana deve receber a apostila de Haia. Esse apostilamento de Haia, você pode contratar um despachante diretamente na Itália para realizar todo esse processo. Após a realização do apostilamento, este documento deve ser traduzido por um tradutor juramentado. E isso a gente faz aqui no Brasil. Um advogado especialista na área conhece os melhores tradutores juramentados. Após essa tradução, a gente precisa levar essa sentença para ser homologada perante o STJ, para que ela tenha plena validade e assim possa averbar o divórcio no cartório competente. Vamos agora às exigências que o STJ faz para requerer essa homologação dessa sentença. A primeira é que a sentença estrangeira precisa estar com trânsito em julgado, ou seja, não caber mais nenhum recurso sobre essa sentença. O segundo requisito é a citação válida da outra parte, caso seja um divórcio litigioso. A terceira exigência é a tradução juramentada do documento e o apostilamento de Haia. Essa ação que homologa a sentença estrangeira tende a ser muito rápida se você cumprir todas essas exigências certinhas. Após a homologação, a gente tem que levar a sentença para ser averbada no cartório de registro civil competente, onde o casamento foi transcrito, e assim averbar esse divórcio, e só assim o casal consegue alterar o estado civil. Um ponto importante que a gente precisa considerar é que se esse divórcio for consensual, não tiver bens no Brasil e eles não tiverem filhos menores, então esse casal pode ir até o cartório e diretamente averbar a sentença estrangeira no cartório. Só que eles precisam cumprir todas aquelas exigências, ou seja, a sentença precisa estar em trânsito em julgado, precisa ter o apostilamento de Haia e estar em tradução juramentada. Se você quiser saber mais sobre divórcio internacional, continua me acompanhando aqui no YouTube, eu sempre trago casos de famílias e eu também preparei um e-book sobre divórcio estrangeiro, com todo o passo a passo. É só você clicar no link da descrição do vídeo.